Boa noite, queridos irmãos. Que a paz do Mestre Jesus seja conosco hoje e sempre. Nós queremos primeiro agradecer, dizer da nossa alegria, né, de estarmos aqui, mas agradecer a presença de cada um que vem a esta casa, às segundas, às sextas-feiras, que são os dias... O microfone está descendo. Que vem a esta casa às segundas e sextas-feiras, para que nós possamos ter esse momento de reflexão. E nós estamos estudando o livro Fonte Viva. Então, para nós que já estamos aqui nesta casa há alguns dias, nós nos encontramos em momentos de muita alegria quando estamos diante do estudo doutrinário da obra de Emmanuel, psicografado pelo nosso querido Chico, porque essa obra ela traz inúmeros ensinamentos. E as obras de Emmanuel, e dessa coleção especificamente, que é a coleção Fonte Viva, que é composta de 4 livros, elas trazem, todos esses livros trazem passagens do Evangelho, do Novo Testamento, e Emmanuel discorre para nós sobre essas passagens de uma maneira muito clara, nos trazendo o sentido maior da lição a que nos chama os apóstolos. Tiago, ele não está identificado nessa mensagem, essa é a única carta que tem de Tiago no Novo Testamento, e não está identificado, ele é identificado por alguns autores como irmão de Jesus, mas a relevância disso é só para a gente entender que é um mensageiro que convivia ali no tempo de Jesus, com os seus ensinamentos, e que tinha uma visão diferenciada, por exemplo, das cartas de Paulo. As cartas de Paulo, elas eram endereçadas a determinadas comunidades. Essa carta de Tiago, não. Ela está endereçada a todos aqueles que creem. E os que creem, e aqui a Emmanuel vai falar para nós a diferença, exatamente qual é a diferença de crer e de, crendo, entender os desígnios de Deus e, a partir daí, tornar a nossa vida, ou a vida do Espírito enquanto encarnado e desencarnado nessa atmosfera do planeta Terra, em ação, para que isso passe a fazer parte dos nossos comportamentos, do nosso dia a dia. Como eu havia falado, essa coleção Fonte Viva, ela reúne lições de comportamento com base na mensagem evangélica, objetivando a iluminação do homem pela conquista dos sentimentos nobres e o trabalho edificante. Aborda temas como fé, evolução, oração, paz, riqueza e trabalho. É fonte auxiliar de esclarecimento nos estudos dos textos evangélicos e instrumento essencial para aperfeiçoar os sentimentos, afinando-nos com as lições de humildade e amor ministradas e exemplificadas por Jesus. Composta por 5 livros, né? Por 4 livros, e esse livro, Fonte Viva, é o 4º volume da obra. Então, quem puder ler esses livros, na abertura do culto, é uma indicação que nós damos, porque é muito rico esse material, né? Como tudo que o Emmanuel traz, mas esse material, para nós, nesse momento, que queremos fazer a diferença, que precisamos ser a diferença no mundo, ele faz realmente a diferença no nosso entendimento. Então, o texto que o nosso irmão acabou de ler, que está lá na carta, que é conhecida como Epístola Católica, tem algumas, são 7 epístolas católicas, e essa de Tiago está entre elas. Está escrito assim: crês que há um Deus, que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Está no capítulo 2, no versículo 19 dessa epístola de Tiago. Então, nós ficamos a pensar
crê que há um só Deus. Nós já costumamos achar que isso é uma vantagem enorme, né? A gente que crê em um único Deus e que esse Deus pode todas as coisas. Mas como vai dizer Emmanuel aqui, e era a proposta de Tiago, quando ele falava para as comunidades, as 12 tribos, para nós os cristãos, né, agora que estamos nos apropriando desse texto, era passar a ideia de que não basta só crer. E aí algumas pessoas que a gente encontra ainda junto conosco aqui no plano material, principalmente, costumam dizer assim: eu não preciso de ter religião, porque eu acredito em Deus. E como nós fizemos uma escolha, né, temos uma profissão de fé, às vezes a gente acha que isso não é verdadeiro. E ainda a gente costuma argumentar, né, articular algumas palavras no sentido de dizer: olha, mas a gente precisa de estar organizado. Nós precisamos de conviver em grupos para fortalecer essa nossa crença. Porque estudando juntos, caminhando juntos, fica mais fácil o caminho. Na verdade, esse texto vem falar também disso. Que quantos de nós cremos? A maioria crê, e crê em Deus. E nem por isso deixa de fazer as coisas em desacordo com os ensinamentos do Mestre Jesus. E mais ainda, em nome de Deus e em nome de Jesus, fazemos nós ainda muitas confusões no mundo e nos desajustamos de tamanha maneira como esse momento que nós estamos vivendo no planeta Terra. Porque nós somos pessoas que creem, mas não fazemos ainda a conexão com o divino de maneira a colocarmos na nossa vida essa crença. Quando nós chegarmos a esse entendimento, nós agiremos de maneira a fazer a sublime vontade do Pai, do Criador. Nós temos visto alguns exemplos de irmãos nossos que encarnaram aqui no planeta e que dedicam a sua vida à causa do Cristo e que têm passado alguns longos anos dessa encarnação, provando todos os dias a disposição de fazer a diferença por onde passam. Não precisamos de citar nomes, mas nós estamos aqui fazendo o estudo de uma obra psicografada por um desses irmãos que fez da sua vida aqui na Terra o seu apostolado. Então, Chico Xavier é uma referência no sentido de colocar em prática tudo o que havia aprendido como Espírito eterno desde sempre. E aí nós também temos a mania, o mau hábito de dizer: mas Chico é o Chico. Nós estamos ainda muito longe de sermos o Chico. Nós nunca seremos o Chico. Cada um de nós é um espírito eterno, um espírito num processo de evolução constante. O texto também traz essa informação. Nós aprendemos coisas diariamente. Essas coisas são armazenadas, recicladas, e em cada encarnação nós vamos nos apropriando mais desses conhecimentos e estamos nos direcionando para voltarmos a Deus em perfeitas condições. Então, por que a gente ainda hoje, nos dias de hoje, está necessitando de falar de que a nossa fala ela não condiz com a nossa prática? Por que nós temos que lembrar o tempo inteiro, quando estamos fazendo estudos, que o que está nos livros
codificados pelo nosso querido irmão Kardec, nas obras complementares, o que está no Evangelho do Mestre Jesus tem que ser introspectado por cada um de nós e tem que ser feito o motivo principal da nossa vida, que a nossa ação seja esse bem, exclusivamente o bem. Aí nós vamos fazer uma análise do quadro geral que envolve a Terra nos dias atuais e vamos ver pessoas que perderam entes queridos, que pedem justiça. E pedem justiça em nome de Deus. Elas sofrem amargamente a perda e, com isso, a justiça que é pedida a Deus, porque creem em Deus, torna-se uma punição para os irmãos que cometeram ainda os enganos atrozes que nós estamos o tempo todo cometendo aqui no planeta. Como cristãos e como espíritas, porque o cristão e o espírita está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, é a mesma coisa, é aquele que faz o esforço sobre-humano, diariamente, para mudar as suas más tendências, as suas más inclinações. Então, nós, os espíritas, sabemos que a cada dia nós ganhamos uma nova oportunidade de recomeço. E que nesse recomeço nós precisamos mudar as atitudes. E nós precisamos mudar as atitudes por nossa causa, porque nós estamos trabalhando em causa própria. Nós temos, sim, uma convivência coletiva e, portanto, nós temos ajustes que são coletivos. E estamos todos juntos nesse planeta, encarnados e desencarnados, pela necessidade desses ajustes. Mas esse progresso, ele só acontecerá individualmente. Cada um de nós fazendo a mudança diária nas nossas atitudes, vamos conseguir fazer com que o bem prevaleça, a exemplo do que Jesus viveu aqui na Terra. Nós costumamos também dizer que é muito difícil não sair da sintonia. É muito difícil a gente fazer o bem, pois o tempo inteiro há pessoas que estão fazendo o mal. E ontem, numa conversa, porque a ideia, a ideologia, né, a filosofia da vida, parece que ela tende a crescer nesse rumo de que nós acreditemos que o mal prevalece sobre as coisas e sobre as pessoas. Então, a gente conversando ontem com umas pessoas mais jovens que eu, e eu dizia para elas que o mal é uma ilusão tão grande que nós vivemos iludidos de que ele é tão poderoso. Ele nos ofusca a visão do bem de tal forma que nós, quando comentamos sobre o mal, nós potencializamos tanto esse mal que ele chega a nos incomodar. Mesmo diante de tudo o que vem acontecendo, nós somos filhos de Deus, somos cristãos, estamos há mais de 2000 anos com esses ensinamentos do Mestre Jesus, temos a prova de que viver, fazer essa diferença, dá certo, porque Jesus fez, porque outros irmãos nossos têm feito esforços e têm conseguido, nós temos sido testemunha disso. E nós também já sabemos, depois do advento da doutrina espírita, que quanto mais nós nos empenhamos no bem, melhor a gente vive.
Então, é uma sequência lógica, não só de informações que vêm através dos textos, principalmente aqui na doutrina espírita, com tantas oportunidades de estudos, mas principalmente no efeito prático do bem dentro de cada um de nós. Ninguém precisa contar para o outro o que é fazer o bem, se cada um de nós tem a oportunidade, 24 horas do dia, a encarnação inteira, desencarnado também, de experimentar essa sensação do bem. Quando Tiago fala que também os demônios creem, é porque nós que ainda estamos com esses graus de dificuldade e que, por vezes, nos alinhamos a essa atmosfera de irmãos também com as dificuldades que nós temos, nós trazemos para nós um pesar enorme e uma carga de energia que nos prejudica desde a nossa saúde física. Parece que nós somos crianças num jardim de infância e, de repente, algumas vezes eu tenho a sensação de que parece que esse jardim de infância que a gente está aqui, né, desse lado do Ocidente, fala português, mas que os instrutores falam japonês, alemão, línguas assim completamente, né, mais difíceis. E porque a gente escuta, a gente vê, e a gente não consegue absorver, no sentido de vivenciar, de sermos nós os portadores dessa mensagem de amor. Mesmo quando nós vamos fazer algum movimento que é benéfico para nós, em primeira mão, atendendo às necessidades de alguns dos nossos irmãos, estamos nós, muitas das vezes, ou na maioria das vezes, a julgar aqueles irmãos pelas suas próprias dificuldades. Quantos de nós temos nos enganados, dizendo que se está acontecendo essa ou aquela coisa naquele lugar, é porque está escrito, precisa ser assim. As pessoas que ali estão convivendo, passando por aquelas dificuldades, merecem. Isso nós olhamos para fatos isolados e não nos colocamos, não nos incluímos no processo. Porque a folha que cai lá no Japão altera a questão dos ventos aqui no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Porque a criação divina, ela é perfeita. A criação divina segue uma sintonia universal perfeita. Qualquer desajuste de um organismo em qualquer lugar vai desajustar outros organismos que estão assim afinizados por essas energias. O equilíbrio que nós precisamos ter hoje não é mais só no sentido de nos policiarmos, de vigiarmos os nossos pensamentos, mas é principalmente de, em nos conduzindo no bem e no amor, da melhor forma que conseguirmos, entendermos que os nossos irmãos ainda não se comportam assim, porque, como nós, estão a caminho. Desconhecem o bem e, por isso, fazem ainda o mal para eles mesmos. Toda vez que um espírito se movimenta no mal, de qualquer forma que seja, ele está se prejudicando. E toda vez que nós nos conectamos a essas energias através do nosso pensamento, que aí achamos-nos no direito de fazer o nosso julgamento
do ponto de vista, inclusive, doutrinário, pelos conhecimentos que a gente vai adquirindo ao longo do tempo. Todas as vezes que nós entramos nesse processo, nós estamos contribuindo para que o mal se fortaleça. E mesmo assim, o mal não é maior que o bem, nunca foi e nunca será, em lugar nenhum do universo. Porque o universo é criado por Deus. Todas as coisas que compõem esse universo divino são criação divina. O equilíbrio é o amor. Nós, espíritos, encarnados e desencarnados, criados simples e ignorantes, fomos criados por Deus, que é o amor, que é o bem por excelência. Então, em nós há uma parte muito grande de bem. E nós temos todas as condições de que precisamos para potencializá-las, para nos capacitar no exercício desse bem. Se os nossos olhos ainda olham e julgam, precisamos nós estar atentos aos ensinamentos do Mestre Jesus, porque ele nos disse várias vezes que não é um direito nosso fazer o julgamento. Se a nossa boca, ainda algumas vezes, ou na maioria das vezes, diante de tantas questões que nos envolvem socialmente, ainda se dá o direito de fazer juízo de valor em público, estejamos nós solicitando a Deus que nos ampare, porque quando acontece isso, nós estamos entregues à nossa própria sorte. Cada um de nós recebeu de presente divino um anjo. Nós estamos falando aqui em um anjo, que é esse que nós conhecemos como mentor espiritual, anjo guardião, que vem cuidar mais de perto das nossas existências, das nossas encarnações. Mas quantos são os anjos trabalhadores da seara do Mestre Jesus que estão compondo conosco para que nós alinhemos o nosso passo, nós acertemos a nossa estrada? Quantos são os benfeitores espirituais que nesse momento estão vibrando sobre o planeta com uma disposição enorme, porque trabalham no bem, porque conhecem o bem, vivenciam o bem, são o bem e sentem o bem. Quando nós pensamos, muitas das vezes, por tudo que acontece, pela mídia que traz, pelos nossos próprios pensamentos que nos traem o tempo inteiro, que nós estamos deserdados, nós estamos negando a grandeza de Deus e o poder divino. Nós temos recebido muitas mensagens, principalmente do Dr. Bezerra de Menezes, nos alertando sempre de que devemos estar em sintonia com as nossas propostas, para que nós possamos completar os nossos resgates. E quando ele fala nisso, ele fala do resgate coletivo, mas ele fala também do resgate individual. Mas as mensagens dos benfeitores amigos, esses grandes trabalhadores da seara do Mestre Jesus, que convivem com o bem, que são o bem, e que se dispõem a estar conosco, apesar das nossas dificuldades, elas têm sempre mensagens iniciais de muito carinho em relação a nós. Dr. Bezerra quase sempre fala de queridos irmãos, filhos amados. Então, nós somos realmente esses filhos amados, espíritos que recebemos a rica oportunidade da encarnação, que estamos aqui com o potencial de fazer a diferença nesse mundo de hoje,
independente de sermos espíritas, católicos, evangélicos, budistas, maometistas, qualquer que seja a crença que temos, ou viés religioso que tenhamos aderido, nós somos espíritos eternos. E precisamos conviver conosco como eternidade que somos, sem pensar nessas bases ou nessas linhas de interrupção do processo, porque não existe linha de interrupção no processo. A doutrina espírita nos diz isso toda a vida. Desde as obras básicas do Livro dos Espíritos, nós sabemos que somos espíritos, que fomos criados, que viveremos eternamente e que em cada oportunidade de reencarnação ou de desencarne na erraticidade, estamos nós aprendendo. Que escola bendita é o planeta Terra. Que oportunidade gigantesca de conviver com o bem e com o amor, já que as criaturas, em grande maioria, são do bem. Eu costumo fazer nessas falas, nessas conversas, quando a gente entra nesse mérito, uma comparação. Observemos cada um de nós, pessoas de bem. Onde é que nós estamos colocados? Quantas pessoas nós conhecemos no nosso ciclo de convivência que deliberadamente fazem o mal? A gente precisa pensar sobre isso quando a gente estiver dentro desse mundo nocivo, nessa engrenagem de pensamentos, de vieses negativos, porque nós estamos nos envolvendo com mentes adoecidas. E se nós nos envolvemos com mentes adoecidas, nós estamos doentes também. E de novo nós temos o remédio, porque Jesus é nosso mestre, é o modelo e guia. E ele vem para os que estão doentes, vem resgatar as almas que ainda não conseguiram encontrar o caminho do bem, que desconhecem o caminho do bem. Queridos irmãos, o Evangelho do Mestre Jesus é a chave que nós precisávamos, desde sempre, para a remissão das nossas próprias dificuldades. Seguir esse Evangelho significa mudar o nosso modus vivendi. A forma de agir precisa ser diferenciada. Qual é o esforço que nós temos que fazer? Se o bem, se andar nesse caminho, se estar com o amor, se elevar a vibração, nos torna pessoas melhores. Nos coloca em uma posição de felicidade quando atingirmos a harmonia. Por que nós achamos ainda tão complicado mudar de atitude, sendo que o benefício primeiro é nosso? E a gente vê isso também no coletivo, porque nessas instituições menores que nós estamos colocados, como a família, essa família mais próxima, de parentes mais próximos, é só a gente mudar a forma de lidar com as situações que a gente pode ver a diferença. Aí a gente, às vezes, fala assim, nossa, está uma paz tão grande, nem parece que nós estamos reunidos. Nem parece que a família está toda junta. Porque quantas vezes estamos nós, nesses desvarios dos pensamentos mundanos e humanos, que são bem próprios de nós, aguardando o final de semana para nos reunirmos e já pensando em todos os problemas que serão decorrentes dessa reunião, quando nós estamos com mais uma rica oportunidade de, estando junto, a caminho, como está no Evangelho do Mestre Jesus, com os nossos algozes, e assim sucessivamente, né? De lá para cá e daqui para lá. E também algozes que somos nós,
convivendo com a grande oportunidade de nos ajustarmos. Essas festas de final de ano são fantásticas, porque a gente, tirando toda essa questão comercial, financeira, nós nos encontramos com as pessoas, e quantas vezes, queridos irmãos, nós abraçamos aqueles irmãos com os quais convivemos o ano inteiro, e nenhuma palavra, às vezes nenhum sorriso de relevância nós damos para esses irmãos, simplesmente porque achamos que eles não correspondem. E quando é na confraternização no final do ano, parece que todo mundo fica bom, parece que o bem toma, né, a gente, assim, dá uma, enche, né, o nosso âmago, a nossa alma, e a gente vai ficando leve. Então, nesses momentos, queridos irmãos, as vibrações de amor, as vibrações de conquista, de realizações, elas são fortes na nossa própria mente. E aí a espiritualidade, que sempre está a postos, cuidando de nós da melhor maneira possível, porque tem o grande Mestre Jesus na sua coordenação, porque já entende a proposta de amor do Mestre e a necessidade desse amor de Deus, agem nas nossas vidas. Às vezes acontecem verdadeiros milagres. E aí eu vou fazer uma proposta para esse ano. Nós estamos no início do ano, mês de janeiro, festa de aniversário dessa casa, 62 anos de vida, aqui, nos recebendo todos os dias. Alguns aí já têm isso, que frequentam aqui, outros 30, outros 40, outros 10, um dia, estão vindo pela primeira vez. Mas todos nós estamos recebendo. Então, a grande proposta para nós, esse grupo daqui do Sezon, que também é o grupo lá do Riacho Fundo, é o grupo daqui do Bandeirante, porque volta para casa, né, dos que vão para mais longe, e que estão com os seus entes queridos, ainda desajustados, aquele que a gente não entende por que ele pensa daquela forma, aquele que a gente não consegue aceitar por que ele é tão diferente de nós, se é filho da mesma mãe, do mesmo pai. Aqueles, queridos irmãos, que estão à nossa frente, nos nossos locais de trabalho, de estudo ou de convivência social, que nós vamos conviver durante esse longo ano. Cuidemos destes. Comecemos o nosso movimento de reforma para o bem a partir destes. Vamos chegar em casa levando essa vibração de amor e vamos aproveitar para pedir perdão. Às vezes ainda não dá para pedir para a própria pessoa, mas já dá para trabalhar no pensamento, mobilizando energias, fluidos, que vão de encontro àquela criatura que Deus nos presenteou nessa encarnação, e que por causa da diferença, a gente não está conseguindo fazer a diferença no amor. É fantástico esse exercício, e hoje é uma necessidade tão grande, que são inúmeros os palestrantes que fazem essas convocações, essas reflexões nas plateias do mundo inteiro, de qualquer ordem, não precisa ser só espíritas, não. Os psicólogos, os médicos de uma maneira geral. A ciência, esses dias, tem trabalhado com muitas novidades e eles já assumem, isso já virou notícia nas redes sociais, então vocês já têm informação, mas vale a gente lembrar que as pessoas que ficam doentes do coração, elas têm problemas de guardar amargura e rancor. Interessante isso, né? Porque a gente pensa que ficar com raiva do outro, só por enquanto, só naquela hora e depois passar,
não tem registro, né? Não tem nenhum peso para o futuro nas nossas vidas. Mas ajuda a gente a infartar, ajuda a gente a ter um AVC, ajuda a gente a promover um câncer no organismo. Está constatado, mais do que constatado pela ciência, inclusive aqui na UNB foi feita pesquisa, que as pessoas que têm religião, as pessoas que estão em grupos de orações, em grupos de reflexões sobre a vida, em grupos de terapias, aquelas pessoas que tiram um momento do seu dia e que esvaziam a sua mente para se conectar com o Criador, essas pessoas, elas têm mais saúde, essas pessoas vivem melhor, essas pessoas vivem mais. Então, tudo que a gente quer é viver muito, e tudo que a gente quer é ser feliz. A receita está posta, o caminho já foi aberto, foi iniciado pelo Mestre Jesus, e o manual é o Evangelho. E nós agradecemos imensamente a Deus, a doutrina espírita, que nos dá a oportunidade, em um dia de sexta-feira, nós estarmos numa assembleia como essa, encarnados e desencarnados, para refletirmos sobre as nossas ações individuais e também coletivas. E eu agradeço a oportunidade que vocês me dão de, através desse estudo, colocar aquilo que ainda está muito forte dentro de mim, que são essas dificuldades que horas eu falo, mas que também são as que estão aparecendo para nós como humanidade de uma maneira geral. Então, sejamos gratos, queridos irmãos, sempre a Deus por todas as coisas. Sejamos gratos, principalmente, pelas dificuldades que se apresentam para nós, humanidade, neste momento. Porque a mudança é necessária. E toda vez que houver esse embaraço, toda vez que houver a movimentação, nós somos meio que obrigados a arregaçar as mangas e mudar de atitude. Se nós queremos um mundo melhor, sejamos criaturas melhores. Se nós queremos a paz no mundo, comecemos a paz no nosso mundo interior. Esse mundo gigantesco, que é esse mundo em que nós estamos aqui, vivendo todos os dias, esse corpo perfeito que Deus nos deu, precisa de paz. Para vibrar em paz, para chegar ao amor. Que a paz do Mestre Jesus seja conosco hoje e sempre. Muito obrigada.